A parábola no qual eu quero falar hoje, ela se encontra a partir do verso 9 de Lucas 18. No canal Nova Aliança, a mensagem 208, eu comento sobre a parábola da viúva persistente, que está do verso 1 ao verso 8 de Lucas 18. Mas o Messias continua dizendo mais uma parábola a partir do verso 9. Geralmente existe uma epígrafe, um semitítulo entre uma parábola e outra. Isso faz com que pareça que as parábolas não têm ligação entre si, mas o fato é que elas têm uma ligação tremenda entre si. Você que ouviu a mensagem 208, você já tem no entendimento o que estava acontecendo do verso 1 ao verso 8. Ali o Messias não está querendo dizer para nós, gentios, orarmos sem cessar insistentemente para conseguirmos aquilo que queremos, como casa, curas, relacionamentos, como muitos líderes utilizam essa parábola para isso, distorcendo tudo o que estava acontecendo e principalmente escondendo a verdade. Do verso 1 ao verso 8 de Lucas 18, o Messias está chamando todas as virgens que ainda não tinham apagado as suas lamparinas, que ainda conseguiam ouvir a voz do Pai. Por isso que ele chama de viúva, e ele diz sobre os escolhidos que clamam de dia e de noite para que o Pai fizesse justiça, ou seja, para que o Pai viesse e os tirasse do meio daquela prostituição que Israel estava vivendo. E como eu comentei na mensagem 208, em João 10, o Messias deixa claro que ele tiraria de dentro do aprisco todas as ovelhas que ouvissem a sua voz. E em Lucas 18 mostra claramente como ele fazia isso, através das parábolas. Eram formas que os líderes religiosos não entendiam o que ele falava porque não tinham azeite e com isso ficavam boiando. Só entendia mesmo quem tinha a lamparina acesa. A partir do verso 9, ele já fala diretamente com os líderes. Ele já não está falando mais com o povo. Apesar de que muitas pessoas, mesmo não sendo líderes, tinham atitudes como os líderes tinham. Isso fica muito claro na parábola do bom samaritano em Lucas 10, a partir do verso 25. Ali o Messias fala sobre o sacerdote que, ao ver o rapaz caído no chão, precisando de ajuda, passa de largo. E logo depois vem o seu discípulo, o levita, e ele também passa de largo, mostrando que o povo imita os seus líderes. A partir do verso 9, ele inicia então a parábola do fariseu e do publicano, dizendo: esta parábola eu estou dizendo para aqueles que confiam em si mesmos, crendo que são mais justos do que os outros. E aí ele começa o verso 10, narrando a parábola. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. Só aqui já temos que tirar um ferimento muito grande. Muitos líderes religiosos em nossa época, quando querem firmar a ideia na mente das pessoas de que é necessário ir para o templo, eles utilizam esses versos isolados que mostram algumas pessoas indo para o templo. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas acreditem que precisa ir para o templo. A maioria das pessoas vivem na velha aliança, ainda não entendem que essa época de ir para um templo fisicamente era uma prática da velha aliança, pois nós ainda não éramos casa de oração. O Espírito Santo não havia ainda sido derramado sobre o seu verdadeiro templo, que somos nós, o verdadeiro templo do Criador. Mas vamos lá, tirando esse ferimento de hoje, precisar ir para um templo, é necessário ler o contexto e compreendê-lo em sua época. Eles estavam de fato indo para um templo e estavam indo orar. Uma prática também cujo Messias ensinou em Mateus 6, que agora a oração nós fazemos em espírito e não mais visivelmente, fisicamente. Porque o Pai não precisa mais que as palavras saiam de nossa boca. Agora ele em espírito está conectado ao nosso espírito e como um casal de forma íntima se relacionam no quarto, no entendimento, não para as outras pessoas verem mais. Continuando, a partir do verso 11, ele mostra claramente a atitude de um religioso. Quando ele fala de uma pessoa que se achava mais justa, você percebe que não era uma justiça de amor ao próximo, não era uma justiça de fazer o bem, mas era uma justiça religiosa. É isso que o Pai abomina. Pessoas que se acham melhores do que as outras porque são religiosas. Você vai perceber no contexto a partir de agora. Caso queira, leia na sua Bíblia, verso 11 de Lucas 18. O fariseu estava em pé e orava desta maneira: ó Criador, graças te dou
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí entra agora a religiosidade. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Em nossos dias diria, eu não falto nos cultos, eu faço jejum, eu oro 2 horas por dia. Mas após o Messias utilizar o exemplo do religioso, ele usa o exemplo de uma pessoa normal, onde essa pessoa diz, ó Pai, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E então, no último verso, ele fala algo muito interessante. Pena que a maioria das pessoas utilizam esse verso isolado, fora do contexto, e muitas pessoas ficam dentro de templos, se humilhando, chorando, acreditando que com isso serão exaltados. Não compreendem que é no dia a dia que elas precisam se humilhar, abaixar a cabeça, pedir perdão, se reconciliar com o próximo, pagar o que deve. Aí sim o Pai a exaltará. Não é se humilhando dentro de um templo religioso, como o próprio fariseu estava fazendo dentro desse contexto. O maior engano das pessoas é não compreenderem que ali eles estavam dentro de um templo, porque era uma prática da velha aliança ir para um templo. O Messias não está dizendo para as pessoas irem para um templo, ficarem de cabeça baixa, batendo no peito e dizendo eu sou pecador. Deu para compreender agora o porquê que o Messias falou que se pegássemos pano velho e remendássemos em roupa nova, iria rasgar, iria vender, não iria suportar? Por causa disso, porque as pessoas não conseguem separar em que momento está acontecendo a história, o fato, não conseguem entender que ele está falando ali para um povo que precisava ver para crer, que tinham templos, que tinham rituais, que é diferente da nova aliança. Esse é um grande mal de não se separar muito bem o Velho Testamento do Novo Testamento e ficar todo remendado. Mas, para finalizarmos, vamos ler o verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Quem que ele está falando? O publicano. Aí ele fala, não aquele que ele se refere ao fariseu, dizendo, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você conseguiu perceber nessa parábola o que para o Criador do Universo é se exaltar? Para que o Messias dissesse que quem se exaltasse dessa forma seria humilhado? Se não percebeu, vamos ler Lucas no capítulo 20, onde ali o Messias ele diz o seguinte, guardai-vos dos que querem andar com vestes compridas, que amam saudações em praças públicas, e adoram se assentar nas primeiras cadeiras das sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Essas pessoas, sem vocês perceberem, são aquelas que devoram a casa das viúvas. Lembra lá no comecinho do contexto que ele fala das viúvas? Quem é que estava usando e ludibriando as pessoas, as tornando viúvas? Essas mesmas pessoas que se exaltam. Aí ele fala, essas pessoas com pretexto de longas orações, ou seja, uma falsa santidade, elas ludibriam e tiram tudo que as pessoas têm. João 10. São ladrões e salteadores de ovelhas que roubam, matam e destroem as ovelhas. Deu para perceber que a palavra viúva nas escrituras, ele se refere a pessoas que estão longe da verdade, que estão buscando enganos. Quando fala de viúvas, mulheres de maridos mortos. Então significa que aqueles homens estavam sendo maridos daquelas mulheres, só que eles estavam mortos no sentido do Espírito Santo, não tinham azeite, não tinham presença do Pai. O que ensinavam eram enganos. É por isso que em João 10 o Messias os chama de ladrões e salteadores de ovelha, roubavam a verdade do Pai. E quando uma pessoa ela é rica e é roubada, ela fica o quê? Ela fica pobre, não é? Não foi o que ele disse na parábola lá do rico e do Lázaro? O Lázaro era pobre, estava doente. Por quê? Porque foi roubado. A verdade do Pai foi lhe roubada. Então, o Lázaro ali, podemos dizer que ele é uma representação também muito clara dessa viúva, alguém que está agora nas mãos de maridos mortos, sendo guiada por homens sem entendimento algum da verdade. Voltando na parábola de Lucas 18, a partir do verso 9, só para finalizar. Então ali os que se exaltam são aqueles que são religiosos, que por ir a um templo, praticar um ritual religioso, por ser pessoas que toda semana são repetidoras, né? Como ele chama atenção lá em Mateus 6, ele fala que os gentios, na época ele chamava de gentios,
porque ainda era a velha aliança, mas ele estava se referindo a pessoas que ficam com atitudes repetitivas. Ele fala que o Pai não se agrada. Ele chama de hipócrita, inclusive, quem usa de vãs repetições, que tem aquelas mesmas práticas constantemente. O Pai não se agrada disso. O Pai quer que a pessoa viva agora em novidade de vida. Mas aí, essas pessoas que têm essas repetições são esses tipos de pessoas que o Messias chama de pessoas que se exaltam, se acham melhores do que os outros. Eu sou salvo, você é do mundo. Esse tipo de pessoa que se justifica a si mesmo, elas são abominação aos olhos do Pai. Porque ninguém tem o direito de se achar melhor do que o outro. Para o Pai somos todos iguais. Quem vai separar o joio do trigo é Ele. Um forte abraço a todos e eu espero que essa mensagem alcance uma profundidade muito grande no seu entendimento. Até a próxima.